Mas aí, a história daqui... Aí vamos voltar pro mapa do Pacífico lá para Só dar... pra falar o filme, qual foi o filme que eles falaram aqui? Como que é? Dunkerque? Dunkerque. Dunkerque é aquele do Nolan, né? Então, mas ele é na França. É na França. Isso em 1940, no E a começo da retirada guerra. das tropas. É a retirada da Força Expedicionária Britânica. Por quê? Porque eles estão encurralados lá? Encurralados. Eles implementaram Coloca a imagem do filme ou cartaz, alguma coisa do. Dunkirk. O que vai acontecer vai ser em junho de 1940. O cenário na Europa é Força Expedicionária Britânica mais primeiro Exército Francês diante de uma linha de frente que é essencialmente a fronteira de Flandres com a Bélgica e o Exército Alemão dentro da própria Alemanha, ali no Eifel, na região do Eifel, que faz fronteira também com a Bélgica. Todo mundo esperando uma reedição da Primeira Guerra, né? Ou seja, os alemães vão invadir a França pela Bélgica e a gente manda nossa força contra eles e vai se encontrar no meio da Bélgica. Infelizmente, para a Bélgica, a vida é essa. A vida é dura mesmo, mas nós vamos conseguir parar o avanço alemão contra Paris. O que os alemães fazem é inverter as regras do jogo. Eles vão inverter a lógica, criando com o grupo de exércitos B, lá no norte da Alemanha, fronteira com a Holanda, inclusive. Esse aí é o filme do Nolan. Né? Que, inclusive, gente, assim, quem vai ver esse filme, chega no cinema e fica assim, e aí, o que tá acontecendo? Eu não sei se você teve essa opinião, essa impressão. Do quê? Quando você foi ver esse filme. Que ele já começa assim... Não lembro, cara, como começa. Começa com os caras correndo. Os soldados ingleses correndo. Não tem explicação nenhuma. Não fala nada, não fala nada. Aí... Você vê que eles estão correndo de alguém armado, tem tiro atrás deles. Você deve estar correndo do inimigo, claro, dos alemães. Mas por quê? Como é que chegou ali? Ele conta a mesma história por 3 visões, né? São 3 janelas de tempo diferentes, né? De uma semana, de um dia, de uma hora. Aí os ingleses, né, que estão posicionados mais a norte, na Bélgica, e os franceses, eles vão ser atraídos por esse ataque do grupo de exército B alemão, propositalmente composto só por infantaria, ou seja, sem apoio de tanques, porque ele é só para ele causar. Esse grupo de exército tinha que causar. Ele foi conhecido como, entrou para a história conhecido como a capa do toureiro, né? Vem boi, vem. E o boi foi. Essa era a intenção. A intenção era essa. Então, os caras lá no norte chamam os ingleses e os franceses, invadindo a Holanda, que é mais ao norte ainda. Então os ingleses e os franceses entram no território belga e vão lá para dar combate para os alemães lá em cima. Enquanto isso, a Força Aérea Alemã, quietinha na dela, não está fazendo barulho nenhum, junto da fronteira francesa e belga, lá no sul da Bélgica, na tal da Floresta das Ardenas, que vai ser também o alvo daquela ofensiva de 44, né? Mas o que vai acontecer? Nesse momento em que a capa do toureiro está em ação, lá em cima, né? Os alemães e os ingleses e franceses, aqui, ó, no sul, tá toda a concentração de tropa do grupo de exército A, cara. Do grupo de exército A. O grupo de exército A é o que tá com toda a reserva blindada alemã. E aqui tem uma floresta, né? Aqui tem uma floresta, então ninguém realmente tá vendo o que tá acontecendo ali, porque os tanques estão atravessando por meio de uma floresta. Coisa que ninguém julgava que era possível, inclusive. E esses tanques, eles saem dessa floresta junto da fronteira francesa, e nessa fronteira francesa tem um rio que está cortando ali. Esse rio se chama Meuse, Rio Meuse, ou em português Mosa, tá? Então esse rio tem algumas pontes que atravessam ele, e a surpresa é tamanha que as pontes estão intactas. Então eles atravessam o rio, chegam a uma cidadezinha francesa do outro lado do rio, chamada Sedan, que é justamente a origem do termo automobilístico, né? Então, Sedan é atacada, consideram Sedan um Schwerpunkt, ou ponto de pressão, né? Então, Sedan recebe o que foi, até aquela época, 1940,
o bombardeio mais intenso da história também. É curiosíssimo, porque os alemães têm uns aviões que fazem mergulhos, né? Os Stukas, que tem sirenes também aqui. E essas sirenes, elas soam, alertando quem tá embaixo de que um ataque tá sendo feito. E por que eles alertavam? Pra deixar o cara louco. Ah, tá, porque não ia adiantar nada. No começo do filme mostra. Tem isso? Tem, no comecinho do filme, os caras estão na praia, você escuta assim. Não é? E todo mundo começa a se jogar no chão. É. É isso. Então, o primeiro cara não sabe o que tá acontecendo, o que tá apitando aí. Aí cai uma bomba. Puf! A partir da segunda bomba, quando ele escuta o barulho, ele já sai e corre pela vida. Ele abandona a posição que ele tá e corre pela vida. Então, esse é o efeito psicológico da sirene do Stuka. Então, todos os Stukas do chamado Fliegerkorps 8, que era comandado por um primo do Barão Vermelho da Primeira Guerra Mundial, o general Wolfram von Richthofen, considerado o nome do apoio terrestre, né, da Luftwaffe na Segunda Guerra Mundial. Vai dar origem à menina von Richthofen? Supostamente. Supostamente. Não é bem por aí. Factualmente não, mas o falecido acusava que sim. Tá. Então o que vai acontecer? Justamente o que esse mapa está mostrando aí, gente. Os alemães, eles vão dar a volta. Isso aí já é uma segunda etapa disso que eu tô falando. Tá. Os alemães, eles vão concentrar esses Stukas nessa cidade de Sedan em todo dia. Que dia que foi? Foi o dia 13 de maio. O dia 13 de maio, todinho foi martelada, atrás de martelada na cidade de Sedan. E aí a cidade cedeu. Quando a cidade cedeu, só tinha estrada para a retaguarda francesa e britânica aberta. Estrada. Porque você vai imaginar que essa área que tá pontilhada de vermelho aí é onde estava acontecendo as batalhas mesmo, tá? Tá. Então, a cidade de Sedan vai ficar aqui, ó, debaixo dessa área, por trás. Então, o que você tá vendo é a área que os tanques deram a volta, então. E eles deram a volta basicamente desimpedidos, até que chegaram ao Canal da Mancha. Eles chegaram ali, ó. Calais? Não, Calais não, um pouco pra cá, onde tem a margem mesmo ali. Tá. Uma cidadezinha chamada Abbeville. Quando os tanques alemães dão a volta por trás da formação do primeiro exército francês da Força Expedicionária Britânica e chegam a Abbeville, eles fecharam o cerco a essas duas formações e separam o primeiro exército francês do restante do segundo, terceiro exército francês. Então, você dividiu as forças inimigas em duas e agora você isolou um pedaço importantíssimo delas com as costas para o litoral. Então o que os alemães vão fazendo? Vão conquistando o litoral da Holanda e da Bélgica e também por sul aqui vão subindo. O último e único porto que vai restar nas mãos dos ingleses vai ser o porto de Dunkerque. E aí o que vai acontecer? Tinha acontecido alguns dias antes um contra-ataque blindado britânico numa cidadezinha chamada Arras. Escreve Arras, mas pronuncia igual a banda. Sei. Take on Me. Take on Me. Então essa batalha de Take on Me vai resultar na destruição da força blindada britânica por digamos, um último recurso. Um último recurso, porque os tanques eram pesados, né? Aguentar a blindagem do tanque Matilda II britânico era muito grossa. E existia uma única arma no arsenal alemão que conseguia romper essa blindagem, que era o canhão 88mm. Foi uma vitória alemã? Foi, mas deixou os ingleses muito nervosos. Deixou os alemães muito nervosos por conta dessa vitória. Principalmente o Hitler ficou muito nervoso com essa vitória. As circunstâncias. Então Hitler fez o quê? Parou os tanques e impediu que eles avançassem contra Dunkerque, né? Porque ele precisava dos tanques para acabar com a resistência francesa depois desse cerco, né? Então ele deixou só a força aérea martelando os caras na praia, igual você vê no filme. Né? Então, por conta disso, os caras tiveram essa vantagem, né? De ser atacados só pelo ar. E aí, aquele esforço máximo, como você tá vendo as setinhas brancas aí, ó. Todas mostrando como que a marinha britânica e navios e barquinhos com tudo civis, tudo que tinha, pedalinhos pra lá, pedalinho, o cara foi lá, canoa, foi lá para tirar pelo menos um cara. E aí, no final das contas, retiraram quase 400 mil homens. Foi a maior? Em coisa de uma semana e meia, a Operação Dínamo, né? Maior retirada de tropas, talvez tenha sido, não sei te dizer agora, não me recordo. Mas
Uma vez que os britânicos, então, foram retirados do continente, eles deixaram tudo para trás. Qualquer coisa deixaram para trás. Veículo, canhão, deixou tudo, só tirou os caras mesmo. Então, a partir daí, os alemães se concentraram em voltar a sua força para o sul e acabar com a resistência da França, que se rendeu poucos dias depois, né? Então, Dunkerque é isso. Toda a Batalha de Dunkerque, tudo que ela representa para a Segunda Guerra Mundial é basicamente isso aí. Mas isso é lá em 1940 ainda, né? Mas por que isso não foi como uma vergonha para a Inglaterra e sim como uma coisa exaltada? Assim? Engraçado você falar isso, porque justamente o Churchill, ele até confessa nas memórias dele que ele transformou uma derrota numa vitória, né? Dizendo que, festejando ali o fato de que eles conseguiram retirar os soldados. Mas ele diz também uma ressalva que foi um ponto vitorioso para nós, só que guerras não são ganhas com retiradas. Né? Tivemos uma vitória de trazer os meninos de volta, mas guerras não são ganhas com retiradas. Então, o que nós temos que fazer é voltar para a Europa, né? E voltar para a Europa demorou 4 anos, já com participação norte-americana muito majoritária, bem majoritária. Mas assim, vocês querem voltar pro... Voltemos. Voltar pro Homem-Aranha agora. Vamos lá. Tá na hora dele. Pacífico lá. Bom. Depois de se estabelecer, né, que a campanha de bombardeio agora estava alinhadinha, né? Você já tinha estabelecido base logística para poder dar suporte para avião com defeito, avião danificado. Tudo isso estava funcionando muito bem. Era hora de pensar em invadir o Japão. Para acabar com a guerra. Só tinha esse jeito de acabar. Só tinha esse jeito. Porque até essa época, isso era abril de 1945. Março, na verdade. Março de 1945. Você vê como é que as coisas estão aceleradas. Porque 26 de março foi quando a ilha de Iwo Jima foi assegurada, cara. E a próxima invasão aconteceu apenas 5 dias depois, dia 1º de abril. Putz. Tá? Então, as coisas estavam aceleradas, num passo muito acelerado, porque o governo estava pressionando para acabar a guerra. O povo estava pressionando os políticos para acabar a guerra. Daí o seguinte, o próximo passo é invadir o Japão. Ninguém nessa época estava sabendo de bomba atômica. Bomba atômica nem sabia se ia funcionar ainda, porque não tinha sido feito o teste. O teste só foi feito no dia 16 de julho. Então, tudo que se sabia nessa época era que guerras se ganham com boots on the ground. Botas no chão, infantaria no chão, pé lá, porque você vai ter que sobrepujar a força adversária. Colocar uma bandeira lá. Colocar a bandeira lá. É isso que ganha guerra. Tá. O que faz com que qual que é o principal fator que leva ao sucesso de uma invasão anfíbia? Que é o caso do Japão, né? Que os caras tinham que invadir igual o dia D, né? Com as barcaças lá todas chegar na praia. O que é o principal fator de sucesso para essa invasão anfíbia? É a capacidade dessa invasão de se sustentar. Mediante as perdas e mediante o tempo. Traduzindo para o português, você tem que ter uma base logística bem perto de onde a invasão está ocorrendo para manter aqueles caras sempre alimentados. Não pode faltar nada. E avançando. E mais gente para ir cobrindo onde eles vão deixando. As baixas, né? Também, repondo as baixas, tudo isso. Lá na Europa, no dia D, essa base logística era a própria Inglaterra, que estava ali, o quê? 50 quilômetros, um pouco mais, talvez, do outro lado do canal. Pertinho, pertinho. E o Pacífico, cara? Pô. Como é que era a coisa mais perto? O que é mais perto? O que é mais perto? Cara, o problema da Coreia... Essa seria a Coreia. Mas o problema da Coreia é que a Coreia tá dentro de uma área de imensa ocupação japonesa, né? Que é a Manchúria e a China. Então, atacar a Coreia para você atacar o Japão, realmente não fazia muito sentido. Porque você vai ter que agora guerrear contra todo o exército de Kwantung que tá ali, ó, ali na Manchúria, para poder arrumar uma única base de partida para poder atacar com o Japão. O que você precisa? Você precisa de uma ilha. Essa ilha estava ali um pouco ao sul do Japão, cerca de 500 quilômetros do próprio Japão, bem mais longe do que a Inglaterra estava
da França, né? Só que era o que tinha para hoje, era o melhor que dava para arranjar. Essa ilha é aquela ilha que tá escrito ali, ó, Okinawa, tá? Olha lá, 1º de abril a 21 de junho. De 45. Foram 80 dias de batalha por essa ilha. É lá que o Andrew Garfield entra na história. Do filme Até o Último Homem. É lá que o... Como é que é o nome do cara agora? É o personagem que ele o faz? personagem dele. Olha só, cara. Eu esqueci o Kratos nome do Velata, personagem do até o cara. Último Homem, viu? É o... Ou no chat os caras no chat, o cara já tá me esculachando aí que eu esqueci o nome do cara. Eu até fiz um vídeo dele, mas às vezes dá Andrew Garfield. Esse é o autor. Mas você tá prestando atenção, né, no que ele tá falando. Tá falando que é o Homem-Aranha desde o começo, a figura histórica. A figura histórica. Mas enfim, olha, cara, que horror, que vergonha. Não, da ele minha veio, parte. ele veio. Mas enfim. É o Desmond Doss. Desmond Doss. O Ítalo Rayan que tinha falado antes, tá? Só Olha pra só. Ítalo, você tinha falado antes. Valeu, Falou, Ítalo. mas eu falei primeiro. Cara, Desmond Doss é foi o primeiro objetor de consciência, né, a ser galardoado com a mais alta condecoração por bravura em combate dos Estados Unidos. Objetor de consciência é o cara que fala, não vou pegar em arma, vai contra a minha fé. O que você vai fazer então na guerra? Qualquer coisa que não for pegar em arma. Então eles fazem ele um enfermeiro, né? Ele vira um enfermeiro. Então, daí o Desmond Doss, ele vai entrar em ação, e, se eu não me engano a divisão dele era 77. Ela vai ser levada para Okinawa não no dia do desembarque 1º de abril, não. Ela já vai ser levada para Okinawa na metade final do mês de abril. Okinawa, cara, estava programada para ser conquistada em cerca de 2 semanas, 3 semanas. Levou 80 dias, mais de 2 meses. E foi uma resistência tão obstinada dos japoneses. Pode pôr aquela foto da Batalha de Okinawa, por favor? Os japoneses, eles se mantiveram no terreno da forma como eles já tinham estabelecido desde depois da derrota deles em Tarawa, né? Eles deixam os americanos desembarcarem, porque eles não têm força para impedir o desembarque. Então eles deixam os americanos desembarcarem e depois disso é que eles vão atacar os norte-americanos numa sequência de ataques de fustigamento, né? Matam aqui, atacam ali, linha de defesa, enfim, para poder paralisar e transformar de novo num matadouro. Sim. É o que eles fazem em Okinawa. Então, em Okinawa, esse é o desembarque, né? Putz, olha essa cena. Em Okinawa, cara, os americanos eles desembarcam na ilha sem oposição, virtualmente sem oposição. E aí, uma vez que... E eles desembarcam mais ou menos no meio da ilha, sabe? A ilha se estende de norte a sul, eles desembarcam mais ou menos na metade. Então, eles têm que dividir a força deles para o norte e para o sul. As principais ilhas, as principais linhas de defesa são 3 linhas seguidas. A principal delas sendo a tal da linha Shuri. Elas vão em direção ao sul, né? Por quê? Porque no extremo sul da ilha de Okinawa tem um castelo de muitos séculos, chamado Castelo Shuri. Então, o Castelo Shuri era o quartel-general da defesa do general Mitsuru Ushijima. Então os americanos eles vão forçando essas linhas sequenciais e aquilo ali vai resultar num matadouro, cara. Porque é o que eu te falei, eles comprometem, os japoneses comprometem a população civil, né, para poder agir contra os invasores norte-americanos. Tudo isso aí já faz parte do plano Katsugo ou Operação Katsugo. Operação Katsugo significa o seguinte: nós vamos utilizar nosso povo, não só nossas forças armadas, nosso povo, nosso exército, que no Japão tem cerca de 3 milhões de homens, mais 28 milhões de japoneses numa milícia que recebeu treinamento para poder, no mínimo, espetar um norte-americano com um bambu. Sim. Só isso, no mínimo. E aí teve, por exemplo, gente que recebeu uma granada de porcelana, uma granada não é nem porcelana, não, é granada de uma cerâmica, granada de cerâmica e armas, assim, ridículas. Teve uma menina que recebeu uma agulha
uma dessas agulhas grandes de crochê, de tricô, eu não sei se é crochê, se é tricô, enfim, afiada, e você mate o norte-americano com isso aqui, né? A menina depois escreveu as memórias dela. Mas era um esforço para quê? Para provocar os americanos a invadirem o Japão, e eles desfecham um contra-ataque que vai provocar um número de baixas tão grande, que a opinião pública nos Estados Unidos vai se voltar contra a continuidade daquilo, vai forçar os políticos a negociarem com os japoneses e vão dar condições minimamente aceitáveis para os japoneses, para que eles encerrem a guerra. Ou seja, não vai ter ocupação do Japão, os japoneses é que vão julgar seus próprios criminosos de guerra e, mais importante de tudo, que o imperador continue na posição dele e não seja processado. Uma vez que a Batalha de Okinawa vai ser terminada, as estatísticas norte-americanas vão mostrar o seguinte: 115 mil defensores militares japoneses, 115 mil soldados na ilha, 94% deles foram mortos. Você capturou 6%. 6%. Baixas civis, não me lembro o número agora, mas tão graves quanto. Baixas totais norte-americanas, 80 mil homens. Baixas totais. Mortos foram 12.500. Eles pegaram esses cálculos todos, o pessoal do MacArthur pegou esses cálculos todos lá e fez uma projeção. Tá? Tenta achar um mapa, Kratos, da Operação Olympic Coronet, que escreve Coronet, com T mudo, Olympic Coronet, um mapa dessa possível ação, a possível invasão do Japão. Da ilha principal. Do arquipélago principal. Então, essa invasão estava marcada para começar em novembro de 45, da ilha de Kyushu, que é a mais ao sul, e a ilha de Honshu, que é a maior zona que tem Tóquio, em março de 46. Essa é a... Mas isso aí não... Isso aí é a planície de Kanto ali. Isso aí é a segunda estágio. Isso aí é a Coronet, né? Mas tudo bem. Tá mostrando aí como é que seria a invasão da Baía de Tóquio, né? Você tá vendo Tóquio ali no meio. E o primeiro exército americano aqui, ó, na parte direita da imagem. Ali embaixo, se não me engano, é o 8º, 6º. Abaixa um pouquinho a imagem. Aí, é o 8º. 8º Exército dos Estados Unidos. Ali você tá vendo essas caixinhas com 4x em cima. Sim, que é? Quer dizer exército. Com 3x em cima é o corpo de exército. Então você tá sempre vendo a nomenclatura em letras romanas, né? 10º, 14º, 13º, com 2x é divisão. Então, 24ª divisão, com um xizinho no meio, essa nomenclatura quer dizer infantaria, né? Tá. Infantaria tem uma blindada ali, ó, 13ª divisão blindada, que é com esse tic-tac. Tá. Essa pílulazinha tic-tac, a 20ª divisão blindada logo abaixo. Então, é esse tipo de coisa que você vai aprender lá no curso, tá? Mas o que chegou a ser traçado, então, assim. Foi plenamente traçado, porque iria acontecer. Mas foi traçado também o número de baixas. E o número de baixas estava rolando entre 500 mil e 1 milhão de americanos. Imagina isso para a opinião pública. Cara, o número total de baixas fatais norte-americanas na Segunda Guerra Mundial girou em torno de 400 mil homens. Na Segunda Guerra Mundial. Tá? Se você está falando de 1 milhão de baixas totais... Você joga 1/7 disso de baixas fatais. Que foi o que aconteceu em Okinawa. 1/7 de baixas fatais. 1/7 de 1 milhão é 300 mil. Quase a mesma coisa do que todo o restante da guerra. 1/7 de 1 milhão é 300 mil. Só que você vai presumir o seguinte: 300 mil seria contra a defesa equivalente de Okinawa, com todos os problemas logísticos de uma ilha. E no Japão?